Bem-vindos a mais uma formação. O João está aí, pediu para desligarem os microfones. Sempre que tiverem uma dúvida, coloquem no chat as vossas perguntas, as vossas questões e nós vamos tentando acompanhar e responder ao longo da formação ou então no final. Qualquer dúvida, não se preocupem com a vossa dúvida, ela é bem-vinda. Escrevam-na aí na caixinha de mensagens. Sabem utilizá-la? Diz ali bate-papo, é só escrever e enviar para todos. O propósito desta formação é mostrar como é que se faz a oração no Alpha Online e antes de iniciarmos vou então fazer uma pequena oração para iniciar este nosso serão. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, obrigada porque escolheste a cada um de nós de modo especial para te servir e para ser canal da tua graça para o mundo de hoje. Pedimos-te que envies o teu Espírito Santo a cada um de nós ao longo deste serão para que possamos transmitir aquilo que tu queres que seja transmitido, para que possamos aprender de ti tudo aquilo que tens para nos ensinar. Amém. Então, esta já é a terceira semana em que temos formação. Tivemos uma primeira formação sobre explorar o Alpha Online, o que é a razão de termos transitado para o online, como é que se organiza. Ouvimos alguns testemunhos de pessoas cujas vidas foram transformadas por Deus e que fizeram o Alpha Online e que de outra forma não teriam feito o Alpha. Eles próprios disseram que se fosse um Alpha presencial nunca teriam ido e por isso isto também nos permitiu ver que o Alpha Online atinge pessoas que nós não conseguiríamos atingir com o Alpha presencial, por variadas razões. Não só aqueles que andam muito afastados, mas também pessoas com limitação ou pessoas com dificuldade em sair de casa ou por condições de saúde ou por terem filhos pequeninos e que lhes é muito difícil ir a um Alpha presencial. E o Alpha Online veio facilitar muito nessas situações. Na semana passada vimos como é que se constrói uma equipa forte, como é que se orientam os grupos de discussão do Alpha Online e hoje vamos falar sobre a oração, que é um ponto também essencial do Alpha. Os princípios do Alpha mantêm-se iguais, são os mesmos, e por isso os 3 ingredientes-chave aplicam-se também aqui no online, que são a hospitalidade, o acolhimento, a palestra, ou em vídeo, e os grupos de discussão. Estes 3 ingredientes-chave mantêm-se no Alpha Online, não há qualquer alteração. Em relação, João, desculpa, se quiseres passar o PowerPoint, estás à vontade. Vou pensar nisso. Está bem. A oração é um aspecto essencial do Alpha. A oração faz-se com a equipa junta-se antes de iniciar o serão para a oração. Tem uma equipa de oração na retaguarda para interceder pelo serão Alpha. Faz-se oração nos serões, mas apenas a partir do serão sobre a oração. Até esse serão não há oração, de forma alguma, com os convidados, nem antes de iniciar, nem no final, nem nos grupos de discussão. Só no serão da oração é que iniciamos este aspecto. E uma chamada. Portanto, porquê fazer um dia? Hoje também falamos um bocadinho sobre a oração no Alpha Online no fim de semana. Porque é aí, no fim de semana, que acontece pela primeira vez a experiência para muitos convidados, uma experiência de oração, que rezam por eles, nunca ninguém tinha rezado por eles e que veem como é que se faz. Esta é a experiência que transforma a vida dos nossos convidados e por isso não devemos descurá-la.
Vamos falar então sobre o dia alfa e, de modo especial, porque é que nos devemos esforçar ao máximo para bem organizar este dia para os nossos convidados. O dia Alfa Online é uma oportunidade para dar às pessoas um pouco mais de tempo para refletirem sobre a sua caminhada no Alfa até essa altura, até a altura do fim de semana, e aqui para também receberem oração, se assim o quiserem, porque no Alfa tudo é livre. Geralmente é neste momento que o Espírito Santo age na vida das pessoas para as curar, para as restaurar, e no dia Alfa nós achamos que não deve haver apenas nos grupos de discussão uma conversa sobre Deus, depois de ver os vídeos, mas queremos criar um espaço para as pessoas orarem e pedirem a Deus que encha os seus corações com o seu amor através do Espírito Santo. É aqui, isto é fundamental, é aqui que nós dizemos que o conhecimento passa da cabeça para o coração. E é muito importante. João, eu tenho aí um exemplo de um horário, de um dia alfa, se puderes passar esse slide. Conseguem ver? Não, só está no Bem-vindos. Ok. Vou-vos dar um exemplo de um horário, de um dia alfa online. Podemos começar, enquanto o João não está a conseguir. Eu estou aqui por mal. causa do segundo monitor, mas já. Sim. Podemos começar às 10 da manhã com as boas-vindas, com a introdução e com o louvor. 10h15, o primeiro vídeo, Quem é o Espírito Santo. 10h40, grupos de discussão e uma pausa café. 10h15, Como posso ser cheio do Espírito Santo, o segundo vídeo. 11h45, oração comunitária, uma palavra de conhecimento. Às 11h55, nós distribuímos as pessoas em salas simultâneas, em pequenos grupos, para poderem fazer oração, para rezarem uns pelos outros. E às 12h30 está o dia alfa terminado, o fim de semana alfa terminado, condensado numa manhã apenas. Aqui eu convidei a Patrícia, da Paróquia de Palhais, para nos falar um bocadinho da experiência que tiveram. Já fizeram 2 fins de semana online, então 2 alfas online e 2 fins de semana online, e os 2 de modos diferentes, com programas diferentes. Patrícia, se puder agora dar-nos então a sua experiência, partilhar connosco o que aconteceu, qual foi o vosso programa e os resultados do vosso fim de semana alfa. Pode ser? Boa noite a todos. Pode ser, sim senhora. Boa noite a todos. Nós aqui na Paróquia de Palhais já tivemos as 2 modalidades, digamos assim. No primeiro alfa online que tivemos, fizemos um dia completo. Começámos às 9h30, acabámos às 6h30, com hora de almoço prolongada, mas foi tudo com base nos documentos que foram fornecidos. E agora o último que tivemos, no segundo, fizemos uma tarde. Começámos às 2h30 e acabámos às 7 da tarde. Experimentámos as 2 modalidades também devido à equipa. Ou seja, quando se escolhe um ou o outro, também tem de se ver com a equipa que está disponível. Se está para o dia todo, se só está para uma manhã ou só para uma tarde. Este, como foi feito em pleno mês de agosto, o último, só tínhamos grande parte da equipa disponível da parte da tarde. Daí termos optado pela tarde. Ambos correram muito bem, feedbacks e testemunhos muito positivos dos convidados. Embora seja online, funciona tal e qual, ou melhor, como já tive esse feedback, que o presencial. Não é por estarmos online que o Espírito Santo não atua. Ele está sempre presente, mesmo cada um de nós estando separados por ecrãs. E nós não tivemos mais de 60 e tal pessoas e noutros chegámos quase às 115 pessoas presentes no online ao mesmo tempo para este dia. É possível, acontece, as pessoas são transformadas
e chegam a dizer, temos testemunhos de convidados a dizer que foi o melhor dia, um dos melhores dias da vida delas. O que isso para nós é muito bom, ouvir essas palavras, e sendo online verificamos e temos a prova viva através dos convidados que funciona e que é possível o Espírito Santo transformar muitas vidas mesmo através do online. Há um testemunho de um convidado que foi desta última sessão, que é o Pedro, que eu partilho com vocês, que ele escreveu logo no dia a seguir ao dia do Alpha Online, e ele diz: quando o Espírito Santo faz morada em nossos corações, a sensação que permanece em nós é de consolação, leveza e paz. E foram todas estas as sensações com que fiquei depois de uma tarde que passou num ápice. Temos N testemunhos das próprias pessoas a falarem sobre esse dia, todas elas muito positivas, umas choram, outras riem, outras sentem paz, são as várias sensações sentidas por cada um, mas o Espírito Santo atua em todas, de maneiras diferentes, mas atua em todas. Por isso é possível fazer e o resultado é muito positivo e não é por ser online que é diferente. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo seu testemunho. De facto, é maravilhoso ouvir isso da parte dos convidados. Uma outra experiência que aconteceu foi na Marinha Grande. Fizeram o Alpha Online, mas fizeram um fim de semana presencial. Joaquim, quer partilhar connosco como é que se organizaram? Sim, boa noite a todos. Nós fizemos o Alpha o fim de semana. O fim de semana foi um sábado presencial. A nossa igreja é grande, portanto dava para ter as pessoas com as distâncias regulamentares, não é verdade? E fizemos um sábado inteiro, ou seja, desde manhã até ao fim do dia. Deram-se os 3 temas sobre o Espírito Santo. Houve um almoço também num sítio muito espaçoso, portanto onde poderíamos estar também afastados uns dos outros. E correu muito bem com a nossa banda, chefiada pelo Padre Patrício, correu muito bem e as pessoas gostaram muito porque já se conheciam online, mas depois conheceram-se pessoalmente, algumas delas, e portanto foi interessante as pessoas poderem conhecer-se pessoalmente. Claro que muitos deles não estariam habituados àquela oração e depois da oração realmente percebeu-se que, e alguns deles o disseram, que as diferenças eram acentuadas, que havia transformações grandes e sobretudo ao longo depois dos outros dias. Como sempre, obviamente há sempre estas emoções, eu daqui a bocado falarei nisso, mas estas emoções de chorar, de rir, de se sentir, mas sobretudo o sentir-se em paz, o sentir-se, e esses são os testemunhos mais prementes ou mais veementes que a gente ouve, que são os testemunhos das pessoas dizerem que sentem Deus mais próximo, que sentem Deus junto delas, que sentem Deus com elas, quer dizer, aquele Deus longe que nos tempos da minha infância e de alguns de vós provavelmente era ensinado ou tínhamos essa impressão. Neste fim de semana do Espírito Santo, realmente neste fim de semana Alfa, este Deus parece que vem ter connosco, fica connosco e mora connosco. Portanto, foi realmente um dia extraordinário que a gente vai repetir com certeza neste Alfa que já começámos na quinta-feira passada. Que bom, que bom. Como não sei se repararam, mas nós aqui neste programa que eu estou a apresentar, que é portanto um programa que nós aconselhamos, faltam aqui alguns temas do fim de semana. Falta qual é a obra do Espírito Santo e como posso aproveitar bem o resto da minha vida. No entanto, nós recomendamos que vocês partilhem os links dos vídeos com os vossos convidados para eles poderem ver mais tarde e dar acompanhamento sobre esses 2 temas também, para eles os poderem ver, porque faz parte e são 2 peças do puzzle que lhes iriam ficar a faltar. Mas é importante que vocês possam dar acompanhamento aos vossos convidados a visualizarem estes vídeos.
Portanto, o fim de semana alfa, e aqui neste caso online, o dia alfa, é uma parte essencial do alfa, por isso nós pedimos encarecidamente que não omitam este dia alfa, e eu atrevo-me mesmo a dizer que se não fizerem o dia alfa, então não terão feito o alfa de todo, porque fica a faltar o cerne, digamos assim, do alfa, o coração do alfa. Poderão encontrar também mais informações sobre a organização do fim de semana ou do dia alfa online no MyAlpha. Quando registarem o vosso curso, vão ter acesso a muito mais informações e por isso eu aconselho-vos a registarem o vosso alfa antes de o iniciarem, para terem acesso a toda a informação e poderem dar também informação à vossa equipa. O fim de semana é importante, em primeiro lugar, que mantenham o aspecto da descontração, da convivialidade, porque todos os vossos convidados vão tirar tempo da sua vida, da sua semana de trabalho, muito ocupados, para estarem esta manhã ou esta tarde ou este dia todo, de sábado, a fazerem este fim de semana alfa. Por isso, mantenham este clima de descontração. Dediquem o tempo suficiente para planear bem este Ministério da Oração. É muito importante. Tirem o tempo que for necessário para tudo bem organizar, como se fosse um fim de semana fora, como um alfa presencial ao qual estão habituados. Pensem na música que vão querer passar, se o puderem fazer, ou se tiverem músicos para o fazer ao vivo. Pensem nisso ao pormenor. Pensem na música para levar os vossos convidados até à oração, para passarem daquela parte do louvor para a oração, para interiorizarem, para pedir ao Espírito Santo que venha aos seus corações. Aqui na oração é bom dar tempo, não se apressar, não devemos ter pressa. Organizem tudo muito bem. Peçam à vossa equipa de oração para estarem em oração o dia todo, ou a manhã toda, ou à tarde, consoante aquilo que escolherem para o vosso alfa. Quando fizerem a formação da equipa para o fim de semana, também utilizem esse tempo de formação para testar, para ver como é que se vai passar, como é que vão depois organizar os pequenos grupos, como é que vão rezar uns pelos outros, e ponham a equipa a fazê-lo, passarem à prática, a orarem, a tentarem deixar-se conduzir pelo Espírito Santo para que possam perceber uma palavra de conhecimento ou uma imagem que o Espírito Santo lhes possa dar, para depois poderem fazer o mesmo com os convidados no dia do fim de semana alfa. Também é importante preparar a equipa para que, quando estão em pequeno grupo, do grupo para oração, e que algum convidado recusa oração, o animador deve preparar-se para depois marcar uma pequena conversa com esse convidado mais tarde, depois do fim de semana, durante a semana. Ligar-lhe para tentar perceber como é que está, como é que foi o fim de semana para ele, o que é que sentiu, se tem algumas dúvidas, se tem algum aspecto pelo qual precise de oração, e nesse momento agarrar a oportunidade e rezar por ele. Aqui uma dica que continuamos a dar, que é essencial no alfa: um homem reza por um homem, uma mulher reza por uma mulher. E aqui nestas chamadas, quando fizerem um telefonema para um convidado, convém que seja um homem a ligar para um homem e uma mulher para uma mulher. Continua a mesma situação, para não haver equívocos e para não haver depois dissabores. Em grupos, poderão haver grupos de 3
e haver aqui um misto e, portanto, a pessoa que lidera a oração será sempre do mesmo sexo da pessoa por quem estamos a rezar. Vamos agora tentar perceber um bocadinho melhor o que é o Ministério da Oração e para isso eu vou passar a palavra ao Joaquim, que aceitou este desafio. Joaquim, microfone ligado. Lá está. Mais uma vez, boa noite a todos. Ministério da oração. O ministério é serviço, ou seja, é servir a Deus servindo os outros. E é uma forma de servir os convidados do Alfa, este Ministério da Oração. Porque no Alfa temos esta oportunidade de poder rezar pelas pessoas. Normalmente, quando vivemos a nossa vida em igreja, digamos, entre aspas, igreja normal, não andamos por ali a rezar uns pelos outros. Podemos rezar em intercessão interior, mas aqui no Alfa nós temos essa possibilidade, como há outros movimentos que o fazem, de rezar pelos outros. E isto, rezar pelos outros, para quê? Para pedir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha e transforme essas pessoas. Muitos de vós, com certeza, já estão familiarizados com este tipo de oração, outros não, e por isso vamos perceber um pouco de onde é que vem esta oração ou o porquê desta oração. Nos Atos dos Apóstolos, sobretudo, a oração é óbvio que é o alimento, para além da Eucaristia, obviamente, mas é o alimento do cristão, é o diálogo do cristão, é como o cristão se dirige a Deus e ouve Deus no silêncio, muitas vezes. Tanto na Igreja primitiva, logo nas primeiras comunidades, nós vemos isso quando lemos os Atos dos Apóstolos, que aquelas comunidades rezavam, mas já no Antigo Testamento se reza, os livros dos Salmos, as orações a oração é transversal a toda a história do cristianismo. Aliás, se nós formos ler o Novo Testamento, vamos ver que Jesus rezava, orava em permanência. E, curiosamente, os evangelistas até chamam a atenção para que Jesus, sobretudo naqueles momentos mais importantes, como a escolha dos apóstolos e etc., se recolhia para fazer oração. Depois nós temos esta maneira, muitas vezes, de rezar. Agora, com o Covid não o fazemos, e neste momento no online também não é possível, mas antes nós rezávamos impondo as mãos nos ombros, qualquer coisa, porque a cabeça, como eu costumo dizer, o impor as mãos na cabeça está reservado aos sacerdotes que têm as mãos ungidas. Pelo menos eu digo isto, sempre aprendi assim e continuo a dizê-lo. Mas colocar as mãos nos ombros, aqui no online é um bocadinho difícil, e mesmo com o Covid também não é possível. Mas porquê? Porque quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, vamos ver que os apóstolos enviam os outros sempre. Quando os enviam para alguma missão, quando é preciso alguma coisa, eles impõem as mãos sobre eles. Impõem as mãos sobre Paulo e Barnabé quando os mandam para a missão. E nós, no fundo, o Alfa e tudo aquilo que nós fazemos em igreja tem que ser sempre uma missão. Nós temos que ser sempre missionários. E, portanto, ao aprendermos e ao nos formarmos, todos também somos enviados em missão. Também estamos em missão permanente. Estas evidências, e nós vamos ver no Novo Testamento, que há coisas extraordinárias que acontecem naquelas primeiras comunidades. Há vários dons, São Paulo escreve isso em várias cartas, há vários dons que são dados pelo Espírito Santo, por isso nós pedimos o Espírito Santo, como, por exemplo, os dons das línguas, os dons das curas, os dons das profecias, das palavras de conhecimento. Com o crescimento do cristianismo e outras coisas, foi-se perdendo, entre aspas, um pouco esta maneira de estar, esta maneira de viver, esta maneira de viver as primeiras comunidades. Hoje em dia procuramos, não só no Alfa, mas a Igreja também procura bastante a vivência destas primeiras comunidades, que é uma vivência permanente, é uma vivência de oração permanente. Sobretudo depois do Vaticano II, e para aqueles que são mais velhos como eu, que começou em 1962, trazido por um Papa, João XXIII, que ninguém esperava, tinha 83 anos, ninguém esperava que ele fosse convocar aquele concílio, mas ele convocou. E foi um concílio em que ele falou logo no início, e começou logo no início invocando o Espírito Santo, como se invocava naquela altura das primeiras comunidades. E a partir daí, realmente, o Espírito Santo, como que, digamos, regressou. Ele sempre cá esteve, obviamente, mas regressou e fez despertar
muitas coisas na Igreja. Fez despertar vários movimentos, fez despertar coisas imensas, como este do Alfa, e, portanto, toda esta experiência é uma experiência transversal, não só na Igreja Católica, mas também nas igrejas protestantes, nos pentecostais, nos ortodoxos. Tudo isto é transversal, porque o Espírito Santo é transversal. O Espírito Santo não tem limites, nem nós podemos impor limites ao Espírito Santo. São Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E se não lembrarmos de São Lucas, acho eu, tenho quase a certeza, também diz uma frase muito interessante, que às vezes é mal interpretada: se vós pais, e pais da terra, sois maus, dais coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Claro que estes pais maus não significam que os pais sejam maus, obviamente. Pais fracos, humanos, pecadores. Portanto, o Espírito Santo, pelos vistos, é a melhor coisa que Deus, que o Pai e o Filho dão aos homens. Por isso mesmo, nós o fazemos no Alfa e nós o pedimos para o Alfa, porque as pessoas tenham esta experiência de amor, esta experiência que nos toca por dentro, esta experiência que nos muda, que nos transforma, esta experiência que nos faz viver e nos faz perceber Deus em todas as coisas que vemos, tanto nas coisas pequeninas como nas coisas grandes. E nós queremos dar, não somos nós, Deus quer dar às pessoas que fazem o Alfa esta oportunidade de o sentirem, esta oportunidade de o Espírito Santo os levar a ter este encontro pessoal com Cristo. E o encontro pessoal com Cristo é aquilo que significa que nós sentimos que Cristo está em nós, que Cristo vive connosco, que Jesus Cristo nos acompanha permanentemente e que Jesus Cristo está nos outros e nos faz sentir irmãos, e nos faz sentir igreja, e nos faz sentir verdadeiramente filhos de Deus. E essa é uma experiência que nos muda, nos transforma. Eu não tenho tempo para contar o testemunho da minha vida, mas se tivesse, haviam de ver como é que se muda um homem que andou 25 anos afastado da igreja, que era irrascível, mal comportado, um pequeno bárbaro, para a pessoa que, se os meus amigos daquele tempo me vissem a dizer aqui, diziam assim: coitadinho, enlouqueceu de vez. Quer dizer, mas para perceberem como o Espírito Santo nos muda, como o Espírito Santo nos leva à alegria, à dinâmica do afirmar, à dinâmica do dar. E é por isso que nós queremos rezar, por isso é que nós queremos pedir o Espírito Santo, por isso é que nós queremos que as pessoas sintam. E muitas vezes nestas orações que fazemos, as pessoas pensam: e eu vou sentir alguma coisa? E vai acontecer alguma coisa? Uma vez a Júlia Pinheiro, num programa em que ela me pediu por lá ir, para falar sobre a minha conversão, perguntava-me se eu tinha visto uma luz. E eu disse que não, que Deus, Nosso Senhor, não andava a cegar as pessoas por aí, quer dizer, não apareciam luzes nem coisas dessas. Mas quer dizer, às vezes somos criticados porque as pessoas se emocionam. Obviamente que se emocionam. Obviamente que se emocionam. E nós somos feitos de emoções também. Nós não vamos a um jogo de futebol e se o nosso clube meter um golo, nós não ficamos quietinhos e parados. Gritamos, saltamos. Nós não dizemos à nossa namorada, ao nosso namorado, à nossa mulher, ao nosso marido, um simples amo sem mais nada. Tem que haver mais qualquer coisa. Nós vamos a uma comédia e rimos, nós vamos a uma coisa triste e choramos. Portanto, por que não haver emoções? Outra coisa é explorar as emoções. E isso nós não queremos. Ninguém quer explorar as emoções. O padre canta lá a messa, para quem não sabe, é o pregador da Casa Pontifícia desde o tempo de João Paulo II. Desde o tempo de João Paulo II. E ele próprio conta a sua história de transformação pela oração que fizeram por ele. Convido-os a procurarem, depois vão de ver. Este ministério da oração, este rezar pelos outros, e os outros receberem esta oração de coração aberto, é uma essência. Por isso, a Isabel há um bocado dizia: sem o fim de semana do Alfa, sem o dia do Alfa, o Alfa está completamente incompleto. Está completamente incompleto. E nós podemos perguntar: nós somos capazes? Nós somos capazes porque nós não fazemos nada, a não ser entregar-nos e deixar que o Espírito Santo faça. Porque é o Espírito Santo que tem que fazer, é o Espírito Santo que faz tudo aquilo quando nós nos entregamos. No Catecismo diz o seguinte, e aqui tenho que ler, que eu não sou o padre Alcides, que era o padre cá da terra, que sabia a Bíblia toda de uma ponta à outra de cor. Pela sua encarnação, o Filho de Deus uniu-se de certo modo a cada homem. Nós somos ser chamados a ser um só com Ele. Nós somos chamados a estar com Cristo, a viver com Cristo. Ele faz-nos comungar, Ele faz-nos estar com Ele, e nessa comunhão nós somos membros do seu corpo. A imagem lindíssima de São Paulo, do corpo místico de Cristo.
do corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. E é muito interessante, permitam-me abrir um parênteses, que é dizer, São Paulo diz, pode um membro desse corpo sofrer sem o resto do corpo sofrer? Ou seja, podemos nós não estar preocupados com os nossos irmãos mais necessitados? Podemos nós viver, eu que vivo esta alegria e vocês com certeza também poderão viver, posso reservá-la apenas para mim e não a abrir aos outros? Claro que não, até porque se aguardar apenas para mim ela vai morrer com certeza absoluta. Por isso este modelo de viver com o Espírito Santo é algo que nos permite coisas extraordinárias. Está aqui uma coisa escrita, mas eu vou dizer outra. Ontem, eu quando costumo chegar a casa aqui na Marinha Grande, costumo fazer uma coisa, costumo rezar para ter lugar à porta. E tenho sempre um lugar à porta. Ontem, estava a chegar a casa e quando vi da esquina vi que estava tudo cheio de carros. E digo assim, não vale a pena rezar. Está tudo cheio. Mas andei mais um bocadinho, mas vou rezar na mesma. Quando cheguei à minha porta estava um carro a sair para eu estacionar. E eu cheguei a casa e disse, e um dos meus filhos disse-me assim, julgas que Deus está muito preocupado com o teu lugar de estacionamento. E eu disse, ele não está preocupado. Mas eu pergunto-te uma coisa, sabes qual foi o primeiro milagre de Jesus? Não sei. Transformou água em vinho, que é grande milagre. Olha que realmente, com tanta coisa para fazer tão importante e vai transformar água em vinho. Deus interessa-se por todas as coisas, as mais insignificantes que existem. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. É nós vermos aqui, quem vive perto do mar, é ver o mar e chegar ao mar e extasiar-se, é ver uma flor bonita, é ver um abismo, é ver uma montanha, é ver qualquer coisa, e nós sentirmos a presença de Deus nesta beleza que Deus constrói para o homem e que o homem tantas vezes destrói. E é isso que nós queremos passar. É isso que nós queremos testemunhar. É isso que nós queremos, como equipas do Alfa, levar aos nossos convidados. E pedem-me aqui também para eu falar sobre aquele tema de Deus cura ainda hoje. Nós também fizemos este tema presencial à noite. Mas foi uma experiência aqui na nossa igreja, correu muito bem, mas ele é para fazer online e pode ser feito online. Será que Deus cura ainda hoje? Eu já percorri a Bíblia toda e ainda não encontrei lá nada que taxasse, que limitasse o poder de Deus ao tempo do Novo Testamento ou qualquer outra coisa. Eu já assisti pessoalmente a curas. Eu próprio já fui curado. Aliás, eu costumo dizer que sou uma cura de Deus. Pela vida que eu vivi, eu ser o que sou agora é uma cura e uma das curas. É muito mais difícil curar o meu coração, como ele era, do que curar um coxo ou um paralítico. Bem, mas isso são outras coisas. E Deus pode curar e cura. E cura online. E cura onde Ele quiser e cura como Ele quiser. Deus não tem dimensão. O Espírito Santo alcança tudo. Não há barreiras. É nós abrirmos. E Ele chega. O filho do centurião estava longe. E ele disse-lhe, vai que o teu servo está curado. E tantos outros casos, se lermos a Bíblia, em que a oração, em que o pedido a Jesus se transforma. Há casos curiosos até, da hemorroísa, aquela mulher com o fluxo de sangue. Deus nem sequer, Jesus nem faz nada, quer dizer, ele é que toca no manto. Apenas no manto. Apenas no manto. E, portanto, Deus cura ainda hoje. E o Espírito Santo, como diz São João, sopra onde Ele quer. Cura à distância, cura de qualquer maneira. Como Ele quiser, onde quiser e quando quiser. E nós rezamos por essa cura. Se não me engano, na carta a Tiago, está ali o Sr. Diácono Jorge, que não me deve deixar mentir, na carta a Tiago, ele manda que aqueles que estejam doentes se aproximem do presbítero e ele imporão as mãos, rezarão sobre eles e eles ficarão curados. Mas nós, de alguma maneira não, nós também somos sacerdotes. Não somos sacerdotes com ordenados, mas somos sacerdotes como Cristo, por Cristo. E, portanto, também podemos pedir pelos outros. Também podemos rezar pelos outros. Eu não sei como é que vai. A maior parte dos nossos convidados ficam espantados neste tema. Alguns deles riem-se. Eu também costumo dar este tema, faço sempre umas graças, não é? Digo sempre umas graças. Enfim, porque talvez se Jesus aparecesse por aí nos hospitais,
os médicos estavam fora de serviço, já não tinham emprego, mas enfim. mas Deus cura, grande cura. Eu não tenho tempo, mas eu dizia os imensos testemunhos de que Ele cura. Temos que confiar no Espírito Santo. Não somos nós que fazemos nada. Não há fórmulas. Minhas amigas, meus amigos, não há fórmulas. Eu costumo dizer isto, não há orações infalíveis, por amor de Deus. Há gente que anda para aí com orações. Não há. Infalível é Deus. Não há orações infalíveis. E não somos nós que fazemos nada. Nós apenas pedimos, rezamos, da maneira mais simples, e devemos fazê-lo da maneira mais simples. Porque não há formas... Porque senão parecia quase uma magia. Quer dizer, a gente dizia umas coisas e acontecia. Quer dizer, Jesus era nosso refém, Deus era nosso refém. Perante uma oração qualquer que eu fazia, ele tinha que fazer aquilo que eu quero. Isso é impossível. Agora, o que nós fazemos é, como equipa, também rezar. E devemos rezar. Há o grupo de oração que reza por nós, mas a equipa deve rezar, sobretudo neste dia. Eu próprio, desculpem estar a falar de mim, mas eu quando tenho que fazer a oração no dia de cura ou no dia alfa, chamemos-lhe assim, eu estou permanentemente e intimamente em oração. Pedindo para me poder abrir ao Espírito Santo, quase para esquecer tudo aquilo que eu sei, quase para esquecer tudo aquilo que eu julgo saber, para que seja Ele a falar em mim, para que seja Ele a fazer a oração em mim, para que não sejam as minhas ideias, as minhas sabedorias que o façam. E por isso é importante que nós abramos ao Espírito Santo. E depois rezamos pelas pessoas de uma maneira simples, se é uma oração comunitária. Muitas vezes eu peço e pede-se às pessoas para fecharem os olhos. Para fecharem os olhos porquê? Para fecharem os olhos para se concentrarem mais na oração. Porque nós temos a tendência para olhar para o parceiro do lado a ver o que é que lhe está a acontecer, a ver se ele já está a levitar ou se ainda está sentadinho na cadeira, não é? E, portanto, nós fechamos os olhos para nos compenetrarmos na oração que estamos a receber. Por exemplo, a Susana já estava ali a levantar-se, já deve ter sido o Espírito Santo que lhe deu ali um impulso. E, portanto, nós pedimos isso. E, por vezes, há palavras de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? Uma palavra de conhecimento é algo que nós sentimos no coração, que o Espírito Santo coloca no nosso coração para edificar as pessoas por quem rezamos ou a pessoa por quem rezamos. Não há aqui dotes de adivinhatórios nem outras coisas como tais. Uma palavra de conhecimento pode ser uma coisa tão simples como eu sinto no meu coração que Jesus te está a dizer que te ama. Isto tem algum efeito? Se ele põe no meu coração, tem. Nós todos, se calhar, já rezámos por pessoas, eu já, com esta frase tão simples, dizem, sabe, estava a precisar de ouvir isso. E, portanto, o Espírito Santo coloca no nosso coração algumas palavras, de vez em quando, não é sempre, e que nós podemos dizer e partilhar com os outros. Pois demos sempre a oportunidade aos outros de rezarem uns pelos outros. Claro que agora com o confinamento e essas coisas todas não podemos rezar da maneira como rezávamos no presencial, mas podemos rezar online. Aliás, permitam-me a talho de foice, não a oração mais importante, atrevo-me a dizer, arrisco-me a dizer, sem medo, não a oração mais importante que a dos pais pelos filhos. Os pais que rezam pelos filhos e os filhos que rezam pelos pais. A oração em família. No fundo, nós estamos a fazer uma oração em família. E devemos pedir os dons do Espírito Santo. Esses dons do Espírito Santo, não só o dom da cura, como o dom do... Todos temos dons. E todos os dons aos olhos de Deus são iguais. É tão importante a senhora que põe flores na igreja da Marinha Grande, como o diácono Jorge que está ali embaixo, pelo menos no meu computador, ou como o padre Patrício que é o parque da paróquia. Porque foi aquele dom que Deus lhe deu. Dela colocar flores. A uns dá o dom de falar, a outros dá o dom de rezar, a outros... Temos que aproveitar os dons de Deus. E nos momentos exatos, Deus dá-nos os dons que nós precisamos. Nós não precisamos deles. Que os outros precisam que nós tenhamos naquela altura para servir a Deus, servindo-os a eles. Devemos partilhar, portanto, essas palavras de conhecimento, mas devemos ter também o bom senso, a sensatez, de perceber e de pedir ao Espírito Santo que nos confirme, digamos, interiormente se essa palavra é para dizer, se essa palavra tem importância, se essa palavra edifica. Há uma coisa que é um discernimento, digamos, absoluto do que é do Espírito Santo.
se constrói, se edifica, se une, se ama, vem de Deus. Se divide, se perturba, se traz tristeza, amargura, então não vem de Deus. Deus não dá nenhuma palavra de conhecimento a ninguém que reze para o outro a dizer assim, pois é, meu filho, olha, Deus está-me a dizer que amanhã vais descer uma escada e vais partir uma perna. Obviamente que isto é uma parvoíce e não se deve dizer. Portanto, resumindo e concluindo, o importante é nós abrirmos ao Espírito Santo. O importante é percebermos que é Ele que faz em nós. O importante é queremos servir a Deus, servindo os outros em oração. Sim, eu acrescentaria que nós temos de ter em mente que os nossos convidados, a grande maioria dos nossos convidados, nunca viu como é que se faz oração uns pelos outros, nunca recebeu oração e, portanto, para eles, a oração que vamos fazer online, para eles é o normal, para eles está tudo bem. Para nós é que não, porque nós já temos, portanto, estamos familiarizados com o presencial e isso falta-nos, não é? A proximidade, ou ter a mão sobre o ombro do irmão, faz-nos falta. Mas para os nossos convidados isso não faz falta, porque eles não conhecem, nunca viveram isso. E aqui nós concluímos que as barreiras estão em nós, as barreiras não estão em Deus nem nos nossos convidados. Por isso, eu atrevo-me a dizer que devemos arriscar esta nova forma de oração, porque, como dizia o Joaquim muito bem, Deus não tem limites, não é uma ferramenta como o Zoom que o vai impedir de agir e de fazer aquilo que ele tem sonhado para cada um. Também, um aspecto importante da oração, nos pequenos grupos, é que o animador ou o co-animador que vai liderar a oração deve permanecer com os olhos abertos para perceber o que está a acontecer. Deve convidar os participantes a fecharem os olhos e a abrirem as mãos numa postura de receber, para receber o Espírito Santo, receber os dons que o Espírito Santo lhes quer dar, mas deve ele, o animador, manter os olhos abertos para ver o que está a acontecer. Nós agora vamos fazer uma pequena demonstração de como é que funciona, primeiro no grupo todo, e a seguir em pequenos grupos de 3. E aqui vamos sempre perceber que a pessoa que vai estar a rezar vai manter os olhos abertos e vai liderar a oração. Nos pequenos grupos vamos fazer 2 minutos por cada pessoa, portanto devem de gerir bem o vosso tempo. É muito curto, mas é uma experiência que vamos fazer aqui todos para que vocês possam replicar no vosso grupo e é evidente que no vosso dia alfa ou no vosso fim de semana alfa vão dar mais tempo para fazer a oração. Aqui vai ser uma experiência encurtada, mas eu tenho a certeza que o tempo também não conta para Deus nem para o Espírito Santo e que apesar de serem só 2 minutos para cada um, ele certamente vai fazer grandes coisas em cada um de nós. Eu vou deixar então ao Joaquim para que ele possa liderar esta oração e não sei, um aspecto curioso, não sei se repararam, hoje não tivemos música. É importante para percebermos que também funciona sem música. Porque há muitas equipas que têm dificuldades, não têm um músico disponível para tocar ao vivo ou não têm nada gravado do seu grupo de oração, por exemplo, ou têm dificuldade em encontrar músicas adequadas para o seu fim de semana na internet. Podem fazer sem música, porque Deus é superior a tudo isso e Ele age mesmo sem a música. E vamos hoje então fazer essa experiência. Vamos entrar então num tempo de oração. Por isso, sintam-se confortáveis, sintam-se à vontade, não imponham barreiras, porque de facto somos nós é que as colocamos as barreiras. Deus está disponível para vir ao nosso encontro e para derramar nos nossos corações o seu amor incondicionalmente e de uma forma abundante. Portanto, quanto mais pedirem, mais Ele dá. Sejam generosos ao pedir, porque Deus é ainda mais generoso para connosco.
Então, descontraídamente, deixem lá o bate-papo e o resto e fechem os vossos olhos, vá lá. Fechem os vossos olhos. Deixem-se conduzir. Deixem-se levar pelo Espírito Santo que aqui está. E no vosso interior vão deixando que a oração tome conta de vós e se faça vida em vós. Obrigado, Senhor Jesus, que estás aqui no meio de nós e nos chamaste a este encontro. Nos chamaste a este encontro de formação. Tu não tens barreiras, porque tu és Deus. E, portanto, a tua oração chega onde tem que chegar, independentemente do meio que se utiliza. Olha para nós, Senhor Jesus, para os nossos corações e abre os nossos corações à tua presença. Nós te queremos pedir hoje e sempre que derrames o teu Espírito Santo sobre nós. Para que o teu Espírito Santo nos venha tocar tudo aquilo que precisa de ser tocado no nosso interior. Vem, Espírito Santo de Deus, e derrama-te sobre nós. Vem aos nossos corações, às nossas mentes, ao nosso ser. Vem tocar tudo aquilo que precisa de ser tocado. Vem tocar o nosso coração. Vem afastar de nós as dúvidas, as incertezas, as barreiras que ainda nos impedem de nos abrir verdadeiramente a Ti. Vem afastar de nós as tristezas, as mágoas. Vem colocar em nós uma dose enorme do Teu amor, uma dose enorme do Teu perdão, para que saibamos perdoar e para que saibamos pedir perdão. Vem, sobretudo, Espírito Santo, levar-nos este encontro pessoal com Cristo no amor do Pai. Nós possamos sentir, neste momento, a presença de Cristo, que está aqui connosco. Porque se Ele vivesse agora, também se servia destas tecnologias como nós nos servimos. E Ele vive, porque Ele vive sempre connosco, Ele está sempre connosco. Vem, Espírito Santo, toca todas estas equipas, toca todos os convidados do Alfa, toca, no fundo, toda a Igreja. Tu que conduzes a Igreja, conduz-nos sempre no caminho de Cristo, no amor do Pai. Amém. O Senhor coloca no meu coração uma imagem de uma fogueira que arde. E cada um de nós é como um tronco de madeira, uma acha de lenha que é colocada nessa fogueira. Mas é um fogo que arde, mas não me queima. É o fogo do Espírito Santo. Cada um de nós, nas mãos de Jesus, serve de lenha ao fogo do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu infinito amor. Vamos agora para pequenos grupos, 3 a 3, e vamos então rezar uns pelos outros. E vamos tentar controlar o tempo para que todos possam ter a oportunidade de receber oração. João, quando tu quiseres. São 2 ou 3 minutos, Isabel, desculpa. Ok. Então podemos... Não, as salas no total. Isabel? Diz? Quantos minutos no total para cada sala, para as salas? 7 minutos. 7 minutos. 7? Sim.
Eduardo, consegue ouvir-me? Fugiu. Curioso. Trinta e dois e 32. Acho que são Isto era Monte Silas. Isto era Monte Silas. E foi reparando aos poucos. Muito devagar. Não havia grandes possibilidades. Foi-se fazendo no dia a dia. Pátio Casqueira porquê? Porque ali o largo chamava-se Largo da Casqueira. E é que surgiu o Pátio da Casqueira. Isto era para ser mini mercado, assaram os franguitos, depois o espaço começou a surgir, e nós também de alguns amigos, mais da minha cabeça. Bem, os pratos também, carne às tirinhas, o Porto Preto, o primeiro aqui na zona. Tenho clientes já há muitos anos, eu já sei o que é que eles vão comer. Chegam ali ao pé de mim, o que é que eu como hoje? Eu sei o que é que eles comeram o dia anterior, ou a semana anterior. Bem, nunca trabalhei em
Vamos só aguardar um bocadinho, que há aí 2 ou 3 salas que ainda devem estar a levar nas orelhas do Espírito Santo. Vocês estavam a lavar as orelhas ao Espírito Santo? Não. A levar nas orelhas. Não, era só para saber. Ou então ele chegou atrasado. Olha, enquanto eles vêm ou não vêm, vou dar aqui um testemunho do nosso grupo 3. A Isabel von Rapp, acho que é assim que se diz, nós não a conseguimos ouvir. Nem eu, nem a Joana, que pertencia ao nosso grupo. No entanto, ela rezou exatamente como se a gente a ouvisse. E nós rezámos por ela, exatamente. Mas ela ouvia-nos. Mas não, ela rezou exatamente. Eu pensava que era o grupo 3, mas afinal eu tive um grupo de 2. Foi um teste ao Espírito Santo. Ela rezou sem a gente ouvir, mas rezou por nós. Então, Miguel, foste agraciado por mais tempo para a oração. Não, ainda fiz algum tempo de espera, pensava que o João Inocêncio estava a demorar a pôr mais alguém, mas pronto, vi que não vinha mais ninguém. Eu vou-vos confessar, houve 2 que tiveram medo do Espírito Santo e foram embora. Ok. João, podes passar o E agora? slide? Estão-me a ouvir agora? Peço desculpa. Sim, Isabel, sim, diga. Sim, Isabel. Até que enfim, não sei o que é que me aconteceu aqui, mas peço desculpa. Agora, ainda bem que me aconteceu hoje e não numa outra sessão em que... Agora ouço perfeitamente. A ver. Parece Alguém me carregou aqui no botãozinho que eu nunca tinha carregado. o Vasco Santana, ouço perfeitamente. Não faz mal. O importante é que tenham feito a oração e o Espírito Santo certamente vos presenteou com mais algum dom ou então fortaleceu os que já tinham. Não, João, é o último slide, por favor, da próxima formação. Queria agradecer-vos a todos por terem estado nesta formação. Espero que tenha sido útil para todos. Vamos ter uma próxima formação na próxima terça-feira sobre as boas práticas do Alfa e ainda temos uma outra sessão sem data definida, que é sobre as questões técnicas, de suporte técnico, em que o João e a Ana Queiroz vão estar preparados para responder a todas as vossas questões, as vossas dúvidas. Ainda em relação ao tema de hoje sobre a oração, há uma questão que me têm colocado, que é sobre a equipa de oração na retaguarda. Como é que estão a fazer? Eu andei a investigar um bocadinho e portanto, era o que eu já tinha aconselhado. Isto tem tudo a ver com a organização da paróquia ou da igreja. Se tem um grupo de oração já formado, é bom que o líder da equipa Alfa se dirija ao líder do grupo de oração e lhes diga: vamos começar um Alfa em tal data e gostaríamos que rezassem por nós. E ao longo do Alfa todo, a cada semana em que sentem algumas dificuldades, é bom que o administrador Alfa passe informação para a responsável ou o responsável do grupo de oração e peça para interceder por determinados aspectos, por alguns convidados que ainda têm muitas dúvidas, que ainda estão muito com o pé atrás, ainda não se abrem o suficiente à voz do Espírito, ou que estão prestes a desistir, que estão a desanimar, a reforçar a oração por eles, a reforçar a oração pela equipa, mas também toda a equipa é convidada a orar diariamente pelos convidados que têm no seu grupo, mas também pode acontecer que em certas paróquias, ou próximo de algumas paróquias, haja uma comunidade religiosa e então também é bom recorrer a eles ou a elas, porque geralmente as religiosas têm muito tempo de adoração ao Santíssimo e é bom pedir-lhes que rezem pelo Alfa. Há casos em que isso acontece. Ou então podem, digamos assim, formar um grupo específico só para interceder pelo Alfa. E aí poderão ser pessoas que já fizeram parte da equipa ou pessoas que fizeram o Alfa
e que querem servir agora e não sabem como, podem ser convidadas para este grupo, que pode estar cada um em sua casa durante o Serão Alfa a rezar, a interceder pelo Alfa, mas também, em certos casos, podem se juntar na igreja, desde que haja espaço em que possam manter a distância de segurança que é aconselhada e com todas as regras de higiene e segurança, para juntos rezarem e intercederem pelo Serão Alfa, pela equipa, pelos convidados. Ou então estar cada um na sua casa ou através do Zoom também rezarem juntos no Zoom. Isto ao mesmo tempo que está a correr o Alfa. Caso não seja possível fazer-se ao mesmo tempo que o Alfa, depois ao longo da semana, o mais importante é que haja efetivamente um grupo, uma equipa que interceda pelo Alfa. A forma como se faz, se é presencial, se é cada um na sua casa em separado, se são juntos no Zoom, se é um grupo de religiosas, se é, por exemplo, em paróquias onde há adoração ao Santíssimo, pedir para que rezem durante aquele dia de adoração, também tenham nas suas intenções o Alfa, ou então na Eucaristia semanal pedir para que na oração dos fiéis se possa também colocar lá uma pequena intenção pelo Alfa. Enfim, há muitas formas de o fazer. Aqui é dar asos à imaginação e também ver o que é possível fazer-se em cada uma das vossas comunidades. Nem todos têm a mesma capacidade, mas pronto, as formas são diversas. Eu até ouvi de uma líder que tinha um grupo de senhoras que rezavam o terço enquanto acontecia o Alfa, o Serão Alfa. Tudo é possível. As formas de oração depois também são diversas. Aqui o importante é mesmo a oração. É que haja alguém em oração pelo Alfa, pelo Serão, porque Deus não precisa disso, mas quer precisar que o façamos. Não sei se no chat não apareceram perguntas, aliás, ou dúvidas. Ou foram muito esclarecedores, ou então Pois. estavam desatentos. Não sei. Posso dizer só uma coisa? Sim, Joaquim. Tem meio minuto. Um minuto, está bem. Meio. Meio minuto. E nós que estamos no Alfa e somos equipa, devemos também ajudar os convidados na oração de louvor espontânea. Ou seja, nós temos que nos habituar a orar espontaneamente, sem medo e, sobretudo, sem medo. Às vezes nós não o fazemos, temos medo de errar, temos medo do vizinho, o que é que ele vai pensar da minha oração. Ou de empapar. Nós temos de nos habituar a abrir a boca e a deixar sair aquilo que nós sentimos no coração. Seja aquilo que for, obviamente com pés e cabeça, mas quer dizer, às vezes, como eu disse há um bocado, às vezes basta um Jesus eu amo-te. E é importante, está bem? Obrigado. Muito bem. Obrigada, Joaquim. Não sei se tem algumas perguntas para colocar agora. Não. É um tema muito fácil de apreender e eu penso que agora é só passar à prática para aqueles que não têm ainda muito à vontade para fazer oração em voz alta, como dizia o Joaquim, agora é exercitar. Por isso, muito obrigada a todos por terem estado connosco e até para a semana, se Deus quiser.